já devem ter visto por aí algumas pessoas dizendo que os liberais e os fascistas são antagonistas, que ambos não conseguem conviver juntos, porque são como água e óleo. No vídeo de hoje eu vou mostrar como historicamente dizer que os liberais e os fascistas não se misturam é uma afirmação que não se sustenta. Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é o primeiro de uma playlist sobre capitalismo que eu já queria fazer há muito tempo e graças ao pessoal do Apoia-se, valeu por isso, eu finalmente tirei do papel, né? Vou conseguir tirar do papel. Eu quero agradecer a todo mundo que tem divulgado, curtido e comentado os vídeos, fazendo parte da construção desse canalzinho aqui, que vai se tornar canalzão, eu tenho certeza. Se você está chegando por agora, não se esqueça de se inscrever no canal. O vídeo de hoje vai ser sobre a relação de vários liberais, que os vários liberais tiveram com regimes fascistas, né? O vídeo está em formato de lista, porque senão ele iria virar uma bíblia de 2 horas, e ele vai ser dividido em algumas partes, sendo esse daqui a primeira parte desse vídeo. E eu quero começar citando Mises, um economista liberal que tem estado muito em alta, né? Sobre o nazismo, Mises diz o seguinte: o Comitê Central de Gerenciamento da Produção era supremo. Todos os cidadãos se transformaram em meros funcionários públicos. Isso nada mais é do que um arranjo socialista camuflado sob uma aparência externa de capitalismo. Mises. Tudo nessa afirmação está errada. Desde essa definição porca e desonesta do que é o socialismo, a afirmação de que todos foram transformados em funcionários públicos. Na fala dele, na íntegra, que vai estar na descrição junto das fontes utilizadas para fazer esse vídeo, ele chega a afirmar que os proprietários dos meios de produção eram subordinados ao Estado. Em outro livro, ele afirma que o nazismo odiava os liberais. Mises, esse vídeo é para você, tá bom? Parte 1. Liberais utilizando o nazismo para benefício próprio. A história tá cheia de empresas com donos liberais que lucraram e se beneficiaram do nazismo para crescer suas empresas, né? Para fazer suas empresas crescerem. Como, por exemplo, a Mercedes-Benz. Os liberais donos da Mercedes produziam carros e motores para o exército nazista. Eles, inclusive, utilizaram trabalhadores forçados dos campos de concentração para construir esses automóveis. Em 1988, a empresa pediu desculpas e doou 20 milhões de marcos para a indenização de alguns trabalhadores que foram usados de escravos e sobreviveram. Assim, esses 20 milhões não é para cada pessoa explorada não, tá? É somando a indenização total. Então, tá aí, Mercedes-Benz, um grande exemplo de arranjo comunista para o Mises. Outra empresa que seguiu à risca o velho ditado empresarial de foco, força de trabalho cedido por nazistas e fé foi a BMW. A BMW se beneficiou muito com o nascimento e o crescimento do nazismo. Eles cresceram muito nesse período. O caso de amor da BMW com o nazismo foi tão forte que de 1930 a 1940 o grupo decidiu funcionar apenas como fornecedor de equipamentos para a indústria alemã de armamentos. A empresa também fez lá sua autocrítica e admitiu que usou sim trabalho forçado de campo nazista para a produção de motores, que é um passado muito sombrio da empresa, que eles sentem muito, que eles até criaram uma fundação. Mas assim, o caso mais chocante, assim, sem dúvida nenhuma dessa união sinistra entre liberal querendo lucrar e regime nazista é sem dúvidas o caso da Bayer. Se liga. Em 1925, a Bayer e a BASF fundiram e estavam querendo o que toda grande empresa quer: lucro. E para conseguir isso, eles usaram inicialmente mais de 4.500 pessoas vindas do campo de concentração e as colocou para trabalhar em suas empresas de graça. A Bayer seguia lucrando com a mão de obra cedida pelo governo nazista, vendendo seus produtos e crescendo muito. Mas o negócio fica ainda mais bizarro, porque em 1940 a empresa resolveu expandir o negócio e construíram o que seria uma fábrica de borracha e combustível em Auschwitz. Claro que quem construiu essa fábrica foram os prisioneiros do campo de concentração. Os especialistas apontam que 38 mil judeus trabalharam de forma forçada na construção dessa filial. E segundo o Eric Berg, que fez uma pesquisa sobre a história da Bayer, sobre encomenda da própria Bayer, ou seja, essa é uma versão da empresa. Imagina esses números reais, né?
A própria Bayer admite no The Bayer Story que os prisioneiros que não conseguiam cumprir o trabalho, que passavam mal, eram executados. O cálculo é que desses 38 mil judeus, 30 mil morreram. Sabe o que a Bayer e a Basf produziam nesses lugares? Ou melhor, o que a Bayer obrigava os prisioneiros a produzir? O gás tóxico que era usado na câmara de gás. Sim, a Bayer é uma empresa que tem um dono liberal, que eu duvido muito que alguém tenha a coragem de falar que é uma empresa comunista ou estatal, utilizou mão de obra dos campos de concentração e colocou eles para produzir substância que matava seus filhos, seus parentes, seus amigos e provavelmente poderia matar até eles mesmos futuramente. Sabe qual outra empresa Mises deve considerar comunista? A Fanta, porque a Fanta nasceu na Alemanha em 1941, ou seja, em pleno regime nazista, né? A história é a seguinte: quando a Coca-Cola estava tendo muita dificuldade para entrar ali na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, em 1941, Max Kate, chefe de operações da Coca, viu que estava perdendo dinheiro na Alemanha. E o que ele fez? Lucas, coloca as opções aí na tela, tá? Opção A, boicotou, porque afinal de contas, ele era um liberal a favor da liberdade. Opção B, nem tentou trincar lá, porque Mises disse que toda empresa que colocava o pé na Alemanha era boicotada. Opção C, desistiu, porque a empresa se tornaria uma empresa pública. Nenhuma das alternativas. Eles resolveram, então, criar a Fanta. Imagina se eles iriam deixar de faturar em um país. E eu não acho que a gente pode dizer que a Fanta foi suprimida não, viu? Inclusive, a Alemanha nazista passou para Max Kate a direção das diferentes delegações da Coca-Cola nos países ocupados, né? Mas assim, para ficar registrado aqui, Max não foi considerado um colaboracionista com o nazismo, porque ele tinha essa relação, mas foi tudo profissional, sabe? Assim, ele até ajudou as pessoas bombardeadas, cedendo alguns caminhões de água para pessoas que estavam em uma situação difícil na Inglaterra, por exemplo. Olha que cara bonzinho, sabe? Olha, gente, eu não vou falar mais nomes de empresas que colaboraram com o nazismo, porque senão o vídeo vai ficar imenso demais, mas o Lucas vai pôr umas referências aqui na tela e a gente vai deixar as fontes na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Aliás, um adendo de uma coisa que eu não iria colocar nesse vídeo daqui, mas eu acho que compensa falar nessa parte, que assim, todo esse zelo, carinho, importância, né, que esses liberais dão à propriedade privada não poupou vários empresários milionários a roubarem as obras de arte dos prisioneiros do nazismo. Inclusive, o dono da Dr. Oetker foi um dos que roubou as obras de arte de prisioneiros dos campos de concentração. Tudo isso documentado e admitido pela própria empresa. 2. O envolvimento, apoio e doações de organizações patronais da Alemanha que se diziam liberais até a ascensão do nazismo. Eric Villard, eu não sei como se pronuncia, mas ele é autor do livro A Ordem do Dia. Ele aponta que Hitler não conseguiria se manter no poder sem o apoio do grande empresariado. Inclusive, nesse livro ele narra com muitos detalhes. Eu recomendo que vocês leiam, porque ele é bem pequeno, esse livro. Mas, enfim, nesse livro ele narra com muitos detalhes uma reunião que aconteceu em 20 de fevereiro de 1933, jantar que Adolf Hitler teve com lideranças de organizações com uma entidade de sindicatos patronais que se diziam liberais antes da ascensão do fascismo. Se você não sabe o que é uma entidade que representa diversos sindicatos patronais, é só se lembrar da Fiesp, sabe? Que patrocinou os patinhos das manifestações, que é anti-sindicato dos trabalhadores. Pois então, eles são uma entidade de sindicatos patronais. Mas voltando para a Alemanha nazista aqui. Eric conta no seu livro que esses sindicatos não só se reuniram, interagiram, apoiavam, quanto chegaram a apoiar financeiramente o regime de Hitler. Nenhuma das pessoas citadas negou, tá? Muito pelo contrário, algumas delas até tentaram se justificar, algumas pediram desculpa. De citar o nome delas e vai ficar anotado aqui na tela também, para vocês correrem atrás. Mais uma vez, também tá nas fontes, tá? Não negaram a existência dessas reuniões e não negaram também a arrecadação de fundos para o governo hitlerista. Opel, ele deu a entender que era um procedimento comum na vida de negócios e ele chegou a falar que era um episódio banal. Já o Rudolf, ele pediu ali desculpa pelo vacilo, ele
E foi isso, assim, na verdade. Eu até pensei que tinha mais coisa, mas tô lembrando aqui que não, ele só pediu desculpa mesmo. Continuou sua vida normalmente, morreu por causas naturais em 2007 e deixou um império de 12 bilhões para os seus descendentes, que hoje devem estar por aí dando palestra motivacional em evento de empreendedorismo. Terceiro, a relação dos intelectuais liberais com o fascismo. Agora eu vou citar alguns nomes e vocês me falam duas características que todos esses pensadores têm em comum. Milton Friedman, Friedrich Hayek e Mises. Olha, eu não sei o que vocês responderam, mas se você respondeu que todos são liberais e já passaram pano, até apoiaram nazismo, regimes ditatoriais autoritários e sem a liberdade individual, você acertou. Hayek, pensador neoliberal e membro da escola austríaca, em sua obra O Caminho da Certeza, ele aponta que, apesar dos liberais odiarem Hitler, eles acabaram considerando ele como a única alternativa para colocar a Alemanha de novo nos trilhos. E que, naquele período, não restava nenhuma alternativa à Alemanha, ao não ser passar por um regime ditatorial, e que Hitler não comprometeu a democracia, tá? Ele diz o seguinte: é importante recordar que muito antes de 1933, a Alemanha alcançara um estágio em que não lhe restava nada senão ser governada de forma ditatorial. Ninguém duvidava, então, de que a democracia estava em colapso, ao menos por certo tempo. E aí ele continua. Hitler não precisou destruir a democracia. Limitou-se a tirar proveito da sua decadência e, no momento crítico, conseguiu o apoio de muitos que, embora o detestavam, consideravam o único homem bastante forte para colocar as coisas em marcha. Mises também não deixou de dar seus 20 centavos ali de apoio aos nazistas. Em seu livro Liberalismo, ele chega a afirmar que as ações do fascismo eram reações emocionais evocadas pela indignação com as ações dos bolcheviques e comunistas. Chegou a dizer que o discurso nazista foi se tornando mais moderado e que provavelmente, com o passar do tempo, ficaria ainda mais moderado. Esse livro, gente, é um show de horrores e eu vou ler alguns trechos e a página direitinho para ser lida na íntegra, tá na descrição desse vídeo também. Com vocês, Mises, mais uma vez aqui hoje. Ele diz o seguinte: ora, não se pode negar que o fascismo e movimentos semelhantes, visando o estabelecimento de ditaduras, sejam cheias das melhores intenções e que a sua intervenção até o momento salvou a civilização europeia. Um mérito que por isso obteve para si estará escrito na história. Porém, embora sua política tenha propiciado a salvação momentânea, não é do tipo que possa prometer sucesso continuado. O fascismo constitui um expediente de emergência. Ainda fala assim: nenhum liberal colocou isso em questão. Quarto, os liberais veem o fascismo como um mal necessário. Como o fascismo chegou ao poder na Itália? A primeira coisa que a gente pode dizer é que o capitalismo estava em mais uma de suas crises. A Europa, principalmente, por conta das guerras e tudo mais, a ideia do socialismo e de uma reforma popular crescia cada vez mais. A gente está falando aqui de greve geral dos sindicatos ficando cada vez mais fortes, de ação direta, de movimentos de esquerda se tornando um movimento de massa. Enfim, meus queridos, o espectro do comunismo rondava cada vez mais a Europa. E quando o espectro do comunismo, ou às vezes nem precisa ser do comunismo mesmo, ronda algum lugar, vocês sabem o que a direita democrática, elas passam a ser mais elásticas e defender algumas coisas que vocês estão ligados do que eu tô falando, Na Itália, a situação era exatamente essa. A burguesia sabia que seria necessário conter ali, a radicalização à esquerda dos trabalhadores e começou a investir pesado em propaganda antimarxista e anti-esquerda. É nesse contexto que Mussolini ganha cada vez mais força. Com soluções simples para assuntos tão complexos, ele era uma grande arma contra o comunismo, já que ele era extremamente anticomunista. Em 1922, aconteceu uma manifestação em que os Camisas Negras, que era um grupo de milícia anticomunista, nacionalista, extremamente violentos, eles saíram às ruas pedindo várias coisas, dentre elas algumas a gente pode destacar aqui. O fim da corrupção, a perseguição aos comunistas e que Mussolini se tornasse o primeiro-ministro do país. Ao ver ali que Mussolini estava se tornando um nome forte, popular e que conseguia,
mover essa paixão anti-esquerda, anti-comunismo, anti-social-democracia. Mussolini, ele prometeu colocar um ministro da economia liberal, perseguir a esquerda. Os liberais e os partidos de direita moderada até que começaram a achar o rapaz simpático. E foi assim que no dia 30 de outubro de 1922, Benito Mussolini foi nomeado primeiro-ministro pelo rei Vítor Manuel III. Ele conseguiu o apoio da maioria dos parlamentares, que era da famosa direita democrática. E alcançando a maioria parlamentar, Mussolini ele cumpriu a promessa e colocou o economista liberal Alberto Di Stefano como ministro da Economia e cumpriu também sua agenda promessas, né? Algumas ele fechou e perseguiu sindicatos e sindicalistas. Quando Mussolini se viu cada vez mais fortalecido, já que a mídia liberal estava feliz, ele não era criticado nos jornais, tinha apoio do grande empresariado, da Igreja Católica e dos camisas negras, ele foi ficando cada vez mais forte, fazendo coisas cada vez piores. O ponto aqui é que quando chegou ao poder e resolveu tomar as medidas cada vez mais pesadas, como fechar outros partidos, torturar e matar comunistas, Mussolini contou com o apoio da burguesia liberal. Porque ele deu para eles o que eles queriam. Ele privatizou estradas, várias estatais, até a estatal de fósforo. Assim, foi uma série de privatizações muito grandes, né? Foi empresa de telefonia, empresa produtora de máquinas de metal, a maioria das redes e serviços estatais. Ele acabou com o imposto sobre herança, diminuiu o imposto de grandes fortunas e de grandes empresas. Enfim, isso é um fato histórico, documentado e tá tudo de novo, mais uma vez, na descrição. Mas se você acha que só o fascismo italiano contou com a ajuda dos liberais para chegar no poder, então você precisa assistir o próximo vídeo com esse tema aqui nessa playlist, nesse canal. Aliás, eu já indico que vocês assistam o documentário grego Fascismo Inc., que tem disponível no YouTube, legendado em português, que mostra com fontes, depoimentos e confissões o papel das elites econômicas na ascensão do fascismo na Europa e principalmente na Grécia. Ele vai ser muito importante pra gente aqui para os próximos vídeos dessa playlist nova que tá chegando aqui. Esse vídeo deve ter ficado imenso, o Lucas vai me matar, mas que culpa eu tenho se o fascismo e o neoliberalismo e o liberalismo têm uma história muito longa. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe um comentário. Se você não gostou, pode fazer tudo isso também, porque ajuda no engajamento. Espero que vocês tenham gostado, deve ter ficado muito grande. Mas é isso, até o próximo vídeo.